Saudações, buscadores! Essa sessão aqui que vocês vão assistir agora já foi vista pelos assinantes do PC Plus, a nossa plataforma de streaming estilo Netflix. No PC Plus, vocês conferem as sessões assim que elas acontecem, podem participar de sessões ao vivo e fazer suas perguntas, além de estudar no nosso Clube da Compreensão Cósmica, onde ensinamos de forma didática o que aprendemos aqui no projeto. Tudo no mesmo pacote. E aos pouquinhos também estamos adicionando todo o acervo de sessões daquelas mais antigas e todos os assinantes têm acesso a um grupo exclusivo. Se você gosta do PCE, considere assinar para ajudar a materializar nossos projetos de expansão, como livros, documentários e mais quadros aqui no YouTube. O link está na descrição. Então tenham todos uma boa sessão. Pronto. Sessão de desenvolvimento 51, 15/8/2023, 11 horas e 22 minutos. Muito bem. Bora pra sala branca, né? É... Sempre tem alguma pendência, né? Pra alguma coisa que a gente viu que ia acontecer. Vamos ver se vai o que vai desenrolar. É. E hoje foi o dia que eu vim com menos Hum. preparo, porque eu passei o dia ocupada. Aham. Mas tô tranquilo. É, Tá, tô de boa. tá. Se conecta aí e faz os exercícios e vamos ver o que aparece no campo. Eu não tô conseguindo fazer exercício. É, eu ia fazer um, aí tipo, veio, a Hum. energia começou a rodar igual aquele outro exercício da última sessão. E aí começou a rodar meio que involuntariamente. Aí eu deixei, e aí eu vi os olhos da cobra. E aí eu tô Hum. pensando, tipo, epa, é isso mesmo? Aí eu parei, bloqueou tudo, porque eu mesmo que parei. E eu não sei se eu tento de novo ou eu deixo ela fazer o jeito que ela quer. É, faz a pétala e espera aparecer. Ah. Mas eu tento fazer os exercícios de novo? Você faz a pétala primeiro e aí depois você faz os exercícios. Tá. Com ela já armada. Eu fiz a pétala. E aí, quando eu fiz, apareceu a sala branca, só que ela tá cheia de arquétipo. Ela tá cheia de arquétipo. E arquétipos, assim, estranhos, sabe? Que Certo. eu não pensaria normalmente. Tipo, eu tô vendo um cavaleiro, tô vendo um unicórnio, mas assim, dá pra ver que é arquétipo mesmo, como se fossem estátuas, sabe? Se eu tivesse no museu, e um monte de estátua. Eles estão todos fora da flor. Tá. Né? Agora tá ficando frio. Mas eu vou fazer os exercícios, tá? Tá. Manda ver agora. Acho que você vai conseguir.
Ah, fiz o exercício. A energia tá muito forte. É diferente. É como se eu tivesse, tipo, uma bateria carregada. E aí eu fui fazer o exercício, tipo, foi rapidão, assim. E eu não tô conseguindo ver mentor nenhum dentro da flor, tô só vendo a cobra desse lado, onde geralmente fica a formiga, tá? A cobra agora. Eu não tô Certo. vendo mais nada, só os arquétipos lá de fora das flores. Tá. Vamos esperar um pouquinho, ver se E eu vou manifesta continuar alguém. fazendo. É. Então, E que deve aparecer alguém. Senão a gente faz outra estratégia. tô mexendo no meu olho. É muito bizarro. Eu não assisti nada nesses dias de pirata nem nada. Tá cheio de arquétipo aqui. Apareceu um pirata na minha frente. É um pirata. É um velho de barba branca com um olho tapado. Sei lá, parece um Papai Noel, mistura de Papai Noel com pirata. Tem muito arquétipo aqui. Interessante. É, mas parece que é tudo vazio. Vazio você fala em que sentido? No sentido que, como se eles estivessem parados. Como se eu estivesse numa biblioteca de arquétipos, assim, não Ah, é, entendi. Tá. é como se eles estivessem num museu mesmo, assim, dispostos em exposição. Eu tô esperando. Eu não sei se isso é meu ou se é porque é pra ser assim. Porque é pra sessão ser assim. Ninguém tá me falando nada. Tá. Vamos esperar mais um pouquinho. E, e ver se a cobra te explica alguma coisa também nesse meio tempo. Mas está rolando esse ajuste no olho aí. Vamos ter mais paciência que deve acontecer mais alguma outra coisa agora. Ah, eu escutei a voz dela falando assim: que parte de você ainda não entendeu que eu quero falar de arquétipo? Aí eu falei assim: mas é você que vai falar? Aí ela falou: claro. Daí eu só achei que fosse isso também. Eu falei pra ela que eu não entendia muito de arquétipo. Aí ela falou: por isso mesmo. Ela tem uma voz que parece música, mas é bem firme. É esquisito. Bora. Eu vou.
Pelo que eu tô vendo, vai ser que nem da outra vez. Eu vou repetindo o que ela vai falando. Os, Tá, ar- beleza. os arquétipos são formas que vão além da nossa compreensão. Nossa, tá um barulho aqui. Tá escutando? Não, zero, nada. Tá bom, então. Vamos continuar. Que você tá ouvindo, tipo o quê? Uma máquina. Mas eu tô sozinha em casa. Entendi. Ah, tá. Eu vou. Os arquétipos são formas que vão além da nossa compreensão. A gente tá numa biblioteca, uma espécie de biblioteca de arquétipos. Ela falou que eles estão parados assim porque eles só têm significado a partir do momento que a gente dá um significado para eles. Enquanto a gente não dá um significado para eles, eles são apenas formas. E aí ela tocou em um que era o palhaço, justamente, mas esse não tá tão assustador. E ele começou a mexer e começou a agir como um palhaço. E aí esse palhaço, ele começou a se transformar em vários tipos de palhaço, sabe? Palhaço pequenininho, palhaço grande, palhaço assustador, palhaço triste. Aí ela tirou a mão dele e ele parou de novo e ficou como uma estátua no museu, assim. Mas é uma estátua meio holográfica. Ela falou pra eu não prestar muita atenção nisso, focando na mensagem. Quando a gente conecta ao arquétipo, que nem ela fez agora, é quando ele ganha o significado, e ele vai sempre ter o significado que o observador está dando para ele naquele momento. Porém, ele não é só isso. Cada arquétipo em si é como se ele próprio fosse uma biblioteca. E você vai ler a parte dele que você consegue ler. Tá, entendi. Tá muito barulho aqui, desculpa, eu tô indo e voltando. Eu tô voltando agora. Ela, ela vai pegar o arquétipo de uma criança, uma menininha. Daí ela tá mostrando pra mim a menininha, bem adorável, bem meiga, com um docinho na mão. Depois ela mostrou a menininha, tipo aquelas menininhas de filme de terror, ficou horrorosa, toda, tipo, aquela da família Addams, sabe? Mas menorzinha, bem menorzinha. Criancinha de, sei lá, 5 anos. Uhum. Ela tá mostrando vários arquétipos de criança. E ela tá fazendo isso com alguns objetos também. Ela pegou um arco de fazer arco e flecha. E aí ela tá mostrando ele, um, um homem que tá atirando um arco e flecha. Ela tá mostrando ele também com o cupido que tá atirando. E pro esporte também. E pra caça. A partir do momento que a gente domina essa compreensão, a gente pode ter acesso a toda essa biblioteca de símbolos. E ele serve como uma espécie de tradutor universal, principalmente se você precisar conversar com consciências que não utilizam mais palavras. Elas vão mostrar formas e desenhos. Algumas consciências
não utilizam mais essa biblioteca. Ela está falando que, ela está mostrando assim, essa biblioteca que eu estou aqui, desses arquétipos da gente terreno, é o andar de baixo da biblioteca, e aí ela está falando que tem um piso do meio, tem um piso mais acima. E aí cada piso, cada andar dessa biblioteca vão ter símbolos e arquétipos diferentes. As formas vão mudar e vão ficando. Eu ia usar simples, ela falou que não são simples. Se eu olhar daqui de baixo, talvez pareça simples, mas na verdade as formas elas vão ficando mais. Eu não sei explicar isso que ela tá me mostrando. Ela tá me mostrando um desenho 3D, assim, uma pétala desenhada na parede, mas da pétala tá saindo uma espiral, assim. E a espiral tá mexendo e a pétala tá mexendo. Ela falou que eu não, eu só tô vendo essa parte porque eu ainda não entendo esse tipo de simbologia. Por que que ela tá mostrando isso? Ela tá mostrando isso porque ela quer instigar a curiosidade das pessoas sobre os arquétipos. Porque hoje em dia parece muito mistificado e ao mesmo tempo muito vulgarizado. E as pessoas não conseguem entender o que que é. Ela quer mostrar a visão dela. Para ela, é uma biblioteca. Se você teve curiosidade de aprender a ler, a aprender o seu idioma, você também devia ter curiosidade de aprender a ler o idioma dos arquétipos. Porque é só a partir do acesso dessa biblioteca terrena e da compreensão de como funciona essa biblioteca que você vai conseguir interpretar e entrar dentro dos símbolos e seus significados. A partir daí, você vai conseguir facilitar a sua comunicação com seres de outras dimensões. E quem sabe, você vai conseguir subir para o piso superior, onde você vai ter outras compreensões de símbolos que desvendam segredos das dimensões, da multidimensionalidade, do tempo e de tudo isso que a gente aqui do PCE tem tanta curiosidade de saber. Parece ser É, complicado, mas é muito mais simples do que a gente pensa. É só a gente ter curiosidade e começar a pesquisar nessa biblioteca, símbolo por símbolo, arquétipo por arquétipo. É por isso que eles têm aparecido tanto ultimamente. entendi. Ficou demonstrado numa das últimas sessões que o arquétipo ele pode envolver também a gente em sentimentos. Ele pode evocar sentimentos de acordo com o significado que ele tem para gente dentro do nosso consciente e inconsciente. O conhecimento completo desse arquétipo pode quebrar esse ciclo também, porque começa a haver uma racionalização do funcionamento desse mecanismo de imagem, sentimento. Eu tô pedindo para ler mais devagar, porque tá ficando difícil de eu entender. Ela falou que depois eu entendo. Você, tá fluxo frenético. Ela tá mostrando umas linhas de código passando assim. E ela tá falando que essas linhas de código que a gente enxerga também são arquétipos. As linhas que eu vi na sessão passada de campo multidimensional são arquétipos, ela é um arquétipo, eu sou um arquétipo. Então, como que a gente está querendo entender toda essa complexidade do funcionamento do universo e pular os ensinamentos básicos? Você já parou para pensar o que que é uma cadeira? Ela está falando, tá? Hã? O tipo de funcionalidade que tem essa cadeira, de onde veio essa ideia, para que que ela serve. Ela está falando que você sabe que isso é um ensinamento filosófico básico.
Eu ia falar isso agora. e que ela gostaria de ver isso mais discutido e discutir mais sobre esses assuntos. Porque até que haja entendimento sobre esse tipo de conhecimento básico de arquetipia, vai ficar muito difícil, principalmente para gente que está no desenvolvimento, entender conceitos mais complexos. Ela não quer que a gente veja arquétipo como coisas paradas, como coisas simples. Ela quer que a gente veja arquétipo como biblioteca dentro de biblioteca, informação dentro de informação. Porque tudo no universo é assim. Meu corpo tá tremendo muito, tá me dando vontade de chorar. Tá. Acho que ela, ela afastou um pouquinho, porque tava difícil de segurar. Ela, ela falou que ela falou já o que ela tem para falar e que ela pode contribuir mais com suas perguntas. Beleza. É... Vamos ver. Como a gente pode fazer uso do arquétipo no auxílio com outras pessoas, se as outras pessoas vão ter uma compreensão de repente limitada desse arquétipo? Primeiro, é preciso que haja esse entendimento e depois buscar fazer uma conexão mergulhando no universo do outro. O que que aquele arquétipo evoca nele? Por que que aquele arquétipo evoca aquele pensamento, aquela ideia, aquele sentimento? Uma vez feito isso, a pessoa tendo consciência do que está acontecendo, ela pode começar a destrinchar aquele arquétipo nas suas outras faces. E de repente, ela vai perceber que algo, por exemplo, que a deixa com medo hoje, é uma coisa linda, maravilhosa e tem um ensinamento muito bom a oferecer para a vida dela e que ela está precisando naquele momento, naquele instante. E que ela estava se recusando a receber o conhecimento integralmente, porque ela parou na primeira página do livro. Certo. Precisa que, precisa, tá difícil. O processo precisa começar de forma simples. Não adianta jogar um livro pesado, um dicionário, para uma criança de 5 anos começar a ler. Mas se esse projeto tem como objetivo fazer uma extensão do conhecimento para o público geral, é preciso aprender a falar coisas complexas de forma mais simples. E começar do começo. Vamos dizer assim, dentre esses arquétipos que a gente costuma ver, nós não vemos muitos arquétipos que não estão relacionados com o planeta Terra, assim. De uma certa maneira, a gente só vê arquétipo relacionado com a Terra. Por que isso acontece? Porque a gente parou nesse primeiro andar da biblioteca geral.
a gente precisa primeiro destrinchar esses símbolos terrestres para começar a entender os símbolos mais não terrestres. Por exemplo, ela está mostrando uma flor de novo. Essa flor, né? Ela está mostrando que são 4 pétalas pontudas e uma espiral saindo de dentro dela. Ela está falando que eu estou vendo ela como uma flor e uma espiral. Outra consciência pode ver em cada linha dessa flor informação já, com algum significado. A direção da flor, para onde ela está apontada, a cor da flor, o espaço entre as linhas. Ela falou que a gente, a humanidade, sabia ler esse tipo de símbolo antes. Mas a gente perdeu nossa conexão. Ela está mostrando como se o conhecimento tivesse sido enterrado. E agora a gente está fazendo essa caminhada de volta, onde é esse esforço imenso e muito bonito para que o conhecimento volte a ser algo, ela tá falando tipo vulgar, corriqueiro. Ela virou uma mulher branca, muito, muito branca, com a pele quase toda de luz e o cabelo loiro. E o olho azul. Tá com um vestido todo de luz prata. Beleza, o que ela quer que você veja com essa forma? Ela quer que eu veja, ela quer que eu veja que ela quer que eu veja que ela apareceu no arquétipo de cobra porque eu não ia aceitar ela nesse arquétipo que ela tá agora. E que tá tudo bem. Entendi. Tá. Mas ela tá pedindo pra eu pesquisar esses arquétipos que me deixam meio desconfortável, os arquétipos que me deixam confortável, e tentar acessar o máximo de camadas possível de cada um. E ela pediu para cada um de nós fazer a mesma coisa. Procure um arquétipo de algo que você gosta. Pode ser qualquer coisa. Até um copo de café. E procure algo que você não gosta, que te deixa desconfortável. Pode ser qualquer coisa. Até uma borboleta. E procure destrinchar o significado daquilo, para que que serve, como que alguém pensou naquela forma, como que forma era antes de ser assim hoje, como que os antigos desenhavam aquela forma. E depois que a gente tiver esgotado o campo da forma, a gente entra na função daquilo. Quais são as possíveis funções desse arquétipo? E aí a gente vai chegar no significado. Que tipos de significado que ele pode ter pra gente? Mas ela tá falando para não pular etapas. Primeiro a forma, depois esqueci, e depois o significado. Função e depois significado. Função e significado. Que tá muito rápido e minha cabeça tá girando. Tem uma pergunta legal sobre isso, assim, tipo, como a gente pode chegar no significado de um arquétipo que a gente desconhece? Porque assim, pra gente, se a gente desconhece, ele meio que parece, Você tá naturalmente. falando dos símbolos? Vou citar um exemplo assim, símbolo também, mas vamos citar um exemplo assim, de repente para um cavaleiro templário que apareceu aí, que a gente estava vendo agora,
Se você mostrasse Baphomet para ele, talvez ele interpretasse isso como uma figura de perfeito equilíbrio. E se você mostrasse Baphomet para um evangélico, ele vai achar que é só um demônio. Ele não vai entender e ir muito longe naquilo, ele vai só prestar atenção na figura, na forma e vai falar: não, isso aqui não é de Deus. É, e talvez ele não vá tão longe quanto um templário conseguiria interpretar, né? Ou um mago. Como que se chega, nós aqui, em um significado que a gente desconhece? A interpretação vai ser pessoal, de acordo com o nível de consciência de cada um. Não se pode forçar uma padronização dos significados. Então, se você estiver visualizando, por exemplo, um dicionário, onde vai existir o arquétipo e o seu significado, não é assim que funciona. Eu sei que vocês têm vários dicionários, mas não é assim que funciona. Porque o arquétipo vai aparecer para cada pessoa no momento certo, assim como os símbolos. Se você quiser saber sobre símbolos, primeiro observe, medite, observando primeiro a forma dele. O que que aquelas formas podem significar? Tente perceber o que que aquele símbolo evoca dentro de você. E aí você vai chegar na função. Enquanto ela estava falando isso, ela estava me mostrando o meu símbolo, o símbolo que eu vi. Ela está mostrando a forma e, tipo, eu tô vendo, eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu tô vendo, tipo, uma pessoa num barco e depois eu tô vendo uma pessoa embaixo da terra, assim, de um lado, do outro lado, eu tô vendo um ambiente, como se fosse uma coisa paralela. E eu nunca tinha visto isso nesse símbolo. Pra mim era só traço. Uhum. E aí ela tá falando assim, uso, interiorização. Nossa, ainda bem que isso vai ficar gravado. E a gente pode fazer isso para qualquer símbolo. Não precisa ter medo, não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te observando, e se você errar, não tem problema nenhum. Se você tiver o significado que você considera como errado naquele momento, é porque aquele significado era o certo para você naquele momento. Ela tá falando que eu fui muito insegura e boba, porque eu não tentei fazer isso com o meu símbolo. Eu aceitei ele do jeito que ele veio e usei ele do jeito que ele veio. Quer dizer, a gente pode falar em outras palavras que o que a gente tem que fazer é racionalizar, entender, interpretar, buscar, pegar esse símbolo e falar: ué, o que mais tem aqui que eu não estou vendo, né? Fazer um exercício Isso. mesmo com as coisas que se Não tenha apresentam. medo de, tipo, de fazer uma viagem nos significados que aparecem na sua cabeça, porque ele vai se abrir para você. Para fazer simples, comece pela forma. O que que ela te lembra, o que que ela te evoca. Você vai chegar no significado. E esse significado ele pode mudar de acordo com as chaves de conhecimento que você for obtendo. Nossa Senhora, que apito grave no meu ouvido. Pronto, parou. Ficou claro? Você tem mais perguntas, Thiago? Não, a única coisa que eu tenho para comentar sobre isso é que o PC sempre disse, sempre pensou, né? Que a gente não pensar muito na forma, mas sim na mensagem. E agora a gente está olhando a A forma gente vive num com. mundo de forma. A gente está olhando para a forma agora com outro olhar. Porque assim, se ela sempre. Se a gente sempre tem que ignorar ela para entender a mensagem, agora a gente vai olhar ela como uma mensagem. Então vamos interpretar
e entender para mostrar para as pessoas um Isso, outro tenta olhar pensar sobre na isso. forma como a chave da porta. Ela vai ser só a chave. Algumas pessoas podem não precisar dela, mas e já receber o significado já, se conectar imediatamente com o símbolo. Vai depender do símbolo e da conexão que a pessoa tiver com ele. Que nem eu recebi e comecei a usar, não sabia nem para quê, só estava usando. Mas mal sabia eu que tinha hora que ele ativava e tinha hora que ele não ativava, porque não Uhum. precisava. Eu estava sempre colocando o símbolo, mas aquela coisa, na esperança de que ele tivesse ativo, que eu estivesse usando, mas eu não preciso usar sempre. Assim como a flor que eu coloco no chão, não preciso usar sempre. É verdade, sim. Então, algumas pessoas vão receber o símbolo, vão começar a usar sem saber para quê. Mas para quem está numa escola de conhecimento, isso não é realmente tão útil. Do que adianta você fazer algo se você não sabe como você está fazendo nem por quê? Sim, a gente sempre tem que tentar entender o que está sendo feito e o que se representa aquilo pra gente. A velocidade daquele 8 horizontal está diminuindo. Eu estou entendendo que ela está se afastando. É, eu Você ia tem mais ser. alguma pergunta? Ou Não, ainda tá? não tenho. Só que se quiser passar mais alguma última informação, ela pode ficar à vontade. Ela falou que por enquanto é isso. A gente tem que primeiro aplicar a etapa um, depois ela traz a etapa 2. Agora eu tô vendo. A mulher não era cobra, ou a cobra não era mulher, eu não sei, eu tô vendo as duas ao mesmo tempo. E ela só faz rir, e as duas eram as costas. A mulher deu as costas pra mim e foi-se embora. E a cobra também tá indo embora. Tipo uma É como se elas pleiadiana, estivessem. né? É como, sei lá, é como se elas estivessem num espelho, assim. As duas estavam se mexendo e fazendo o mesmo movimento, entendeu? E as duas deram as Sim, costas pra mim e foram embora na mesma hora. é tipo uma pleiadiana. E você tem. É isso que é legal, porque a forma como ela traz isso é meio terapêutico, inclusive. De você falar, você tem um significado que você não gosta, de repente você não vê a mesma verdade que as pessoas veem. E sei lá, ela evitou trazer. E isso me remete a outras coisas, né? Bem legais que eu vou falar aqui, que porque eu já vi no projeto, tá? Um tempo atrás tinha. Eu tô um pouco nervosa. Você tá nervosa ainda? Eu tô porque, tipo, tinha um negócio girando assim na minha cabeça e minha cabeça tava fazendo assim, ó. Ah, tá. Eu tinha a impressão que meu olho tava assim Você tá também e voltando aí pro. Como é que é o nome disso no celular? É o. Giroscópio. O seu giroscópio tá meio. parecia um giroscópio. Seu giroscópio tá bugado aí. Daqui a pouco você volta. Pode falar, eu vou beber Mas água. o que eu vi no projeto, assim, a gente já viu isso no começo, principalmente no começo, é que muitos médiums tinham uma ideia meio ufólatra. É uma coisa meio assim. Se você tem que ver sempre uma raça específica, você tem que falar com uma raça específica, você absorve e aquilo vira uma verdade muito diferente e grande, e as consciências precisam começar a se plasmar daquilo para conseguir falar. Porque é como o médium aceita, como o médium fica tranquilo. Então fica uma situação onde eu sei que aquilo não é o ser que se apresenta muitas vezes, principalmente quando é sempre o mesmo ser, eu falo, não, tem alguma coisa errada. Mas aquilo é utilizado de forma como um veículo mesmo, né? E muitas vezes o ser até se presta como tradutor para essas situações, porque a gente simplesmente
não aceita, né? É uma questão nossa, a gente não aceita. Então, vendo ela fazer o exercício que ela tá fazendo contigo, eu vejo o quanto a gente tem resistência a algumas coisas, né? E o quanto isso pode ser terapêutico mesmo. É uma forma, assim, até de se explorar. Anotar numa folhinha, né? Tipo, uma É, coisa que eu gosto, uma coisa que eu não gosto, por quê? faz sentido isso ter vindo por alguém que estudava mentes, né? Tipo o Jung, né? Então, é. E eu, particularmente, é um assunto que eu gosto muito porque sou um publicitário, né? De formação. Então, se tem uma coisa que a gente fez e estudou, foram símbolos, formas e logos e, enfim, coisas que. Então é um assunto que eu gosto. Também tá aí, né? Talvez o porquê que eu goste tanto, né? E, enfim, vamos olhar para a Eu não forma. entendo muito disso. Vamos Eu olhar até para a tava forma com comentando no carinho. grupo esses dias que assim, que eu tinha vontade de aprender, sabe? Mas eu não sabia por onde começar a aprender. Porque tem tanta É, coisa na internet sobre tem. arquétipo que eu não sabia por onde começar, entendeu? Então, A coisa tô deixando pra mais. lá. Mas eu tenho que estudar A agora. coisa mais importante para a gente começar a estudar é olhando o que o Jung falou mesmo. O Jung ou Jung, né? O, o Carl Jung. Ele que trouxe essa parada. E o que a gente chama de arquétipo não é bem o mesmo arquétipo que ele falava. Ele tinha outras. Ele tem outros desdobramentos pro arquétipo. Mas enfim, é tudo uma grande. Um saco só, né, pra gente estudar. É, e ele traz o conceito de consciente coletivo através do arquétipo. Então, Interessante, eu vou procurar. procura Eu porque sabia que ele falava de arquétipo, mas sério mesmo, é tanta coisa, é um negócio assim que toda vez que eu olho pra estudar, eu olho, é tanta é coisa que muita eu falo, coisa. meu Deus, não tenho onde começar. Não E tenho onde. o que eu vejo disso aí, que dentro do PCE mesmo, ele se tornou, esse assunto se tornou uma coisa muito grande. Então, você tem 3 etapas. 3 etapas? A gente tem uma etapa muito grande de dualidade, que eu acho que foi a primeira coisa que veio assim, muito grande de tipo fluxo de conteúdo que mostra que não é bem assim, que a gente está precisando prestar atenção. E a gente tem arquétipo talvez como o segundo grande tema assim para a gente prestar atenção. E, e o terceiro tema ele é realidade e verdade. É a percepção nossa de. E aí quando a gente olha esses temas de realidade e verdade, eles estão misturados, tanto com o arquétipo quanto com a dualidade, entendeu? Então, assim, são etapas que a gente está meio que tendo acesso de forma constante e ordenada, né? Para a gente prestar atenção e ver. Então, esses 3 temas, assim, eles são temas centrais que são, por exemplo, se tiver livros do PCE, eles vão meio que seguir essas lógicas que nem a gente recebeu. Se tiver um documentário, ele vai seguir essa lógica. Curso vai seguir essa lógica. Tudo vai seguir essa lógica porque é assim que funciona pra gente e assim que a gente viu. E isso é meio que didático. A gente primeiro é bombardeado com um tema para entender ele, para chegar no outro, para entender um pouquinho mais, para chegar no outro. E a gente até volta para os temas para entender eles melhores. Não para nunca, né? Sempre tem algo mais para ver. Mas o arquétipo é muito importante porque a gente usa sempre, todo dia. Não só na nossa vida. É, porque a gente é bombardeado com símbolos, a gente funciona assim. E a gente às vezes é meio teimoso para tentar entender o que isso significa para as pessoas. Dá preguiça às vezes Dá também, né? preguiça. Tipo, Não, a aparece um gente. negócio no sonho, aí você fica, A gente olha pro negócio, a gente nem quer saber, a pra gente lá. já absorve o que aquilo significa e não quer pensar muito bem no. Mas por quê? Né? O que é isso?
Então fica assim, é um grande exercício, na Por isso que é verdade. usado no marketing, né? Que a gente não pensa, eles jogam o negócio na nossa cabeça e É verdade. Quando eu falo sempre isso, assim, quando eu comecei a fazer faculdade, foi a vida, no geral, ela perdeu um pouco a cor, assim, no começo. Eu olhava pra parada e eu falava assim, nossa, a gente é muito, vamos dizer assim, influenciado e não percebe, né? Ali eu percebi o quanto a camada de influência, você começa a separar pessoas que entendem o que é influência e pessoas que não entendem. Então, existe uma grande massa de pessoas assim que nunca pararam para pensar que elas podem ser influenciadas na vida, nunca, assim, zero. E essas são as pessoas mais felizes. Por isso que a ignorância é uma grande bênção, entendeu? E no momento em que você começa a entender que isso existe, você começa a falar assim, pô, então eu sou também. mas aí tem aquela outra fase de você ver que você é influenciado, que acontece, mas Sim, você deixa pra lá, você diz, ah, tem também. tipo, sei lá, na viagem, eu tava passando numa galeria assim, e um monte de cheiro de chocolate. Aí eu falei, nossa, que cheiro de chocolate. Eu sei que chocolate não sai esse cheiro assim, que é a loja que coloca pra gente, cheiro de manteiga com chocolate. É, Eu sei que é a loja que coloca pra gente comer. Eu falei, ai, mas agora eu fiquei com fome, eu vou comer. Eu sei é, que eu fui meu. manipulada, Então, isso é assim. Que nem todas as coisas que a gente mas foi vê uma ali. manipulação consciente. Uma É, manipulada consciente. consciente. A gente vai no McDonald's, olha as paradas, nada daquilo é o que é, porque as fotos de comida não são feitas de comida. Isso assim, a primeira coisa que se aprende na publicidade. Você não faz foto de comida. Fica ruim, fica estranho, fica feio. Você não usa comida para fazer. Não, a pessoa quer comer aquilo que tá lá, não é a mesma coisa. Então, é, é arquétipo, né? E a gente vai longe para montar um arquétipo. Porque a gente usa até o que não é do arquétipo para montar um lanche mais, né? É, enfim, até as gotas que escorrem num copo gelado não são gotas de água, entendeu? É assim, é meio assim, você fala, meu, não faz sentido. Não faz, mas a gente come assim, com os olhos, a gente quer aquele trem ali, não quer a verdade. A verdade não é legal, entendeu? E É, a isso é, gente quer ser iludido, né? Que é e é isso é uma mais coisa que eu fácil. vejo muito na política. Muitas vezes a verdade, ela não é legal. Então as pessoas elas vão no mais fantasioso e você não tem muito como concorrer com aquilo que é a fantasia que as pessoas geram. Não, é muito mais legal Eles você querem ficar. ganhar, provar que estão certo, né? E não a É verdade. muito mais legal você ficar na fantasia. A verdade às vezes ela é chata, entendeu? E ela é assim, então e todo mundo entra nessa e fica uma coisa assim maluca, fica todo mundo muito maluco. Então, a nossa própria vida é um grande mar de arquétipos. Então, isso é legal, é um tema bacana. Acho que explorar a forma é muito bom enquanto projeto também, porque, cara, é a coisa. E aí eu vou lembrar de um outro negócio. Você vê que isso nunca saiu meio que de pauta. A gente só meio que afasta. Quando o projeto começou, eu tinha uma ideia muito fixa. Eu cansava de falar isso para a Natália, de contratar alguns ilustradores até de fora do país e tal, para que eles fizessem uma, artes para a gente sobre os seres que a gente vê e essas artes virassem grandes posters, virassem tipo no futuro livros, né, explicando as raças que a gente viu e também exposições itinerantes aí para mostrar para as pessoas o que a gente estava para divulgar o trabalho. Só que essa divulgação do trabalho, na verdade, é através da forma. Sempre foi pensando na forma, porque a gente sempre entendeu que boa parte das pessoas se conectam com o PCE porque elas querem ver a forma, porque elas estão curiosas sobre a forma, porque elas querem entender as raças. Então, o que a gente queria fazer era pegar a forma, abrir, mostrar para todo mundo e junto dar uma embutida na mensagem, né? Falar, ó, esse aqui fala isso e esse falou Pensei na aquilo. mesma coisa. É igual É, você dá um livro ou você dá um livro ilustrado.
Isso, né? A é pessoa isso. vai prestar mais atenção no livro E a ilustrado, gente que é mais queria bonito. lançar um livro ilustrado, então a gente queria, era mesmo assim, ó, pagar para o ilustrador para poder usar essa imagem para sempre. Ele fala assim, ó, é minha, é do PCE, desenha aí, é assim, 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 brifa ele, né? O médium fala, ó, eu vi ele assim, assim, assado. Brifa ele, o cara faz, a gente aprova e ilustradores assim legais, tem um monte por aí que daria para fazer isso. Só que é caro porque você tem que pagar em dólar, mas a primeira ideia que eu tive, uma ideia que eu achava muito louca, que eu queria muito que isso desse certo, porque no fim eu sempre entendi esse lance da forma, da importância da forma para muitas pessoas. Então, quando eu vejo essa sessão de hoje, eu lembro dessas situações onde a forma tem seu lado, seu espaço, e a gente tem que entender porque as pessoas vão chegar na mensagem se a gente conseguir levar a forma para elas, se conseguir explicar por que as formas estão ali, né? É isso. Você quer que eu mostre o símbolo ou não precisa o que ele mostrou, que é O seu o meu? símbolo, É. pode mostrar. Ou isso é pessoal, sei lá, Pode isso é mostrar, só mas eu pessoal. vou, eu vou só parar aqui primeiro. Tá.